Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. Realmente, o combate à corrupção o compromisso com o combate à corrupção é, obviamente, um dos requisitos para a entrada na OCDE. Nós temos compromisso total com o combate à corrupção enfim, estamos sempre atentos a essas, às vezes alguma mudança legislativa que é percebida como contrária a isso. Foi assim, repleto de reticências e sem apresentar nenhuma ação efetiva, que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, respondeu em 2 de março, numa entrevista no Palácio do Itamaraty, ao ser questionado sobre políticas públicas que o governo adota para fortalecer o combate à corrupção. A pergunta dizia respeito a um relatório da Transparência Internacional que aponta retrocessos no enfrentamento da lavagem de dinheiro. Não bastassem as críticas planetárias relacionadas à pandemia, os órgãos internacionais também estão em alerta sobre o que tem ocorrido no país para coibir os chamados crimes do colarinho branco. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, confirmou a criação de um grupo para monitorar o combate à corrupção no Brasil. A criação desse grupo não é trivial. Apenas um outro país, cujo nome não é conhecido, foi alvo de uma ação específica da organização para monitorar retrocessos no combate à corrupção. Isso em 2005. A OCDE é formada por 44 países. E o Brasil pleiteia acesso a esse clube, o que, por exemplo, garantiria crédito mais barato para empresas nacionais no exterior. Para entrar na OCDE, é preciso seguir à risca condutas preconizadas para temas como a proteção ambiental e o combate à corrupção. E aí que mora o problema. Ações recentes, como o enfraquecimento do COAF, o fim da Lava Jato, e indícios da falta de independência da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, despertaram o ceticismo do chefe desse grupo de avaliação. Perguntado pela BBC Brasil se as práticas atuais no combate à corrupção estariam de acordo com os parâmetros mínimos para que o país seja aceito na organização, Drago Kos afirmou: "Se você tivesse me feito essa pergunta há alguns anos, minha resposta teria sido um sim definitivo. Hoje eu simplesmente não sei. Parece que alguns processos estão dando marcha ré." O governo brasileiro diz que apoia o grupo criado pela OCDE e que adota diversas medidas para reforçar o enfrentamento do combate à corrupção. Será mesmo? Qual é o poder desse grupo? De que forma a sua atuação pode prejudicar o pleito do Brasil de ingressar na organização? E quais são os retrocessos que chamam mais atenção lá fora? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o repórter Assis Moreira, correspondente do Valor em Genebra, e com o diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, Bruno Brandão. Fique com a gente. Assis Moreira, pela primeira vez a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, faz uma análise específica sobre um país em relação à corrupção e foi justamente sobre o Brasil de hoje. Por qual razão a OCDE tomou essa decisão? O que acontece é o seguinte, a OCDE tem um grupo anticorrupção e participa o país que quiser, né? Precisa entrar lá, pedir para entrar. O Brasil, esse grupo já tem 27 anos de existência. O Brasil entrou no ano 2000 e aceitou as regras do jogo, né? Quer dizer, combater a corrupção, reduzir justamente suborno, essas coisas todas, que nós sabemos que isso causa desigualdade, distorce as regras do jogo, né? Na economia, por exemplo. Então tem tudo isso. O que acontece é que esse grupo, hoje com 44 países, 44 participantes, esse grupo sempre se reúne periodicamente para analisar as situações específicas de cada país.
Então o que acontece é o seguinte, como o próprio presidente do grupo, que é o Drago Kos, um esloveno, falou para o Valor Econômico, em 2016, por exemplo, ele falou que o Brasil estava na boa direção, estava adotando, implementando as regras para realmente combater firmemente a corrupção no país. Só que em 2019 ele percebeu, ele conta isso, né, no artigo, ele diz que em 2019 já houve uma séria preocupação, tanto é que a OCDE enviou uma missão de alto nível ao Brasil para dizer, examinar a situação, tudo, com algumas medidas que na época tinham sido tomadas, você se lembra? Desde que o presidente do STF, Dias Toffoli, barrou o uso de informações detalhadas do antigo COAF sem autorização prévia da Justiça, a polícia e o Ministério Público paralisaram investigações sobre lavagem de dinheiro em pelo menos 12 estados. Além da Lava Jato, alguns desses inquéritos envolvem facções criminosas e milícias. Aquela história, a definição de abuso de autoridade, também essas coisas todas. Então, em 2019, ele fala, né, que as sérias preocupações começaram no grupo e ainda não desapareceram, e isso diz tudo. Ora, o que acontece? Nesse contexto, o próprio presidente, esse Drago Kos, resolveu endurecer a situação em relação ao Brasil, estimando que havia, digamos, uma regressão, né, no combate à corrupção. E aí houve uma divergência entre os países membros. Como é tudo muito confidencial, é meio difícil saber quem foi que ficou a favor do Brasil, quem ficou contra. O fato é que nessa falta de consenso, nesse impasse, se resolveu criar um subgrupo específico para investigar a situação brasileira. Esse grupo específico é formado, então, por representantes dos Estados Unidos, da Itália e da Noruega, que vai se reunir e continuar examinando a situação brasileira e depois, então, informando ao grupo principal anticorrupção da OCDE. Isso é a primeira vez que acontece na OCDE, nesse grupo anticorrupção. Isso significa que é extremamente sério do ponto de vista da OCDE o que está acontecendo. Agora, Assis, como é que é esse trabalho na prática? Essa investigação tem um prazo? O Brasil vai ter que se explicar? Como é que isso funciona? Sim, o Brasil vai ter que se explicar. As questões são levadas para o governo brasileiro e a cada 6 meses esse subgrupo aí sobre o Brasil vai se reunir. Se reuniu recentemente, na semana passada, vai se reunir dentro de 6 meses. E eu posso te dizer, porque o Drago Kos, que é o presidente do grupo anticorrupção da OCDE, já falou isso no Valor Econômico, que um dos temas vai ser justamente esse desmonte da Lava Jato, né? Como é que se vai, a partir de agora, alcançar o mesmo nível de eficácia e de eficiência do combate à corrupção. Pois é, porque em 2019 havia uma sensação da OCDE, né, de retrocesso no combate à corrupção. Só que de 2009 até 2021, nesse curto espaço de tempo, a gente teve várias regressões. Isso também vai ser levado em conta, por exemplo, isso que você mencionou da Lava Jato, também outras decisões que acabam fragilizando o combate à corrupção no país? Eles devem fazer algum sumário sobre o que consideram mais importantes. O questionamento vai ser bem maior, porque é justamente num grupo específico, né? Quer dizer, não vai dividir o tempo com outros países, e o Brasil vai ter que se explicar. Agora, você sabe que isso é tudo muito confidencial, tudo muito fechado. Até para você saber a data de reunião é complicado. Mas o fato é que isso complica um pouco a situação para o Brasil, ou não complica, mas aumenta a pressão sobre o Brasil, porque você sabe que o Brasil está em tentativa justamente de tentar começar a abrir uma negociação com a OCDE para se tornar membro no futuro, né? O pedido formal para aderir à organização como membro efetivo foi feito em maio de 2017, ainda no governo de Michel Temer. E o que nós estamos falando no momento é ainda isso, tentar abrir uma negociação para estabelecer as condições para poder ser membro no futuro, uma coisa que vai demorar ainda só essa negociação vários anos. E esse tema de combate à corrupção é essencial. O Brasil vai ter que dar mostras de que realmente
aplica as recomendações da OCDE, que não são poucas. Assis, quais podem ser as consequências para o Brasil e para as empresas brasileiras? No caso de o subgrupo aí, anticorrupção específico sobre o Brasil, considerar que o Brasil continua, ou mantém uma certa regressão, ou não evoluiu no combate à corrupção, uma questão muito importante é justamente essa de as empresas brasileiras serem submetidas a certas dificuldades nas transações bancárias internacionais. Até agora, esse grupo de trabalho da OCDE não tem muita experiência em impor medidas contra um país, porque a tendência, como diz o próprio presidente do grupo, tem sido de os países se enquadrarem nos padrões globais de combate à corrupção e não o contrário, né? Mas uma opção numa situação de recrudescimento justamente da corrupção e de uma reação mais dura do lado da OCDE é que os outros 43 países membros aumentem uma diligência de suas firmas, de suas companhias nos negócios com companhias brasileiras, já que nesse caso significaria que o combate à corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil estaria enfraquecida. Isso não é uma coisa a se excluir, não. Assis, além desse ponto da corrupção, quais outros pontos que podem dificultar não só a situação das empresas brasileiras, mas mesmo a entrada do Brasil na OCDE? Eu acho que há pelo menos duas questões essenciais e muito difíceis para o Brasil, que a pressão vai continuar enorme. Primeiro é a questão ambiental, né, como o governo, qualquer governo que esteja no Brasil, em Brasília, vai ter que dar muito mais explicação e garantias sobre a proteção ambiental, contra desmatamento, proteção da biodiversidade. E a segunda questão é justamente no combate à corrupção. Assis, por que é importante e interessante para um país como o Brasil entrar na OCDE? Quais são os benefícios? A OCDE hoje, considerando todas as práticas da OCDE com os principais países, economias desenvolvidas, né, avançadas, uma das vantagens é justamente que pode inclusive reduzir o custo de operações financeiras das empresas brasileiras, ou seja, o juro que uma empresa pode pagar no exterior pode até se tornar menor, porque se a OCDE considerar que há boas práticas sociais, econômicas no Brasil, o risco é menor e aí então os parceiros externos, por exemplo, os próprios bancos internacionais vão considerar que o Brasil está na boa direção, está com boas práticas e aí o custo é menor para o Brasil, para as empresas brasileiras. É como se dá uma espécie de etiqueta, né, de selo de boa qualidade a um país. Assis Moreira, correspondente do Valor Econômico em Genebra, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Assis, um grande abraço e bom trabalho. Tudo de bom, tchau. Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional. A OCDE decidiu criar um grupo para monitorar o Brasil e o combate à corrupção aqui no país. Na sua avaliação, existe mesmo justificativa para essa atitude? De fato, a gente tem uma deterioração dos mecanismos de combate à corrupção aqui no Brasil? Essa decisão da OCDE, do Grupo Antissuborno, é justificada e para alguns analistas e participantes desse fórum, ela foi até branda para o grau de preocupação com os retrocessos do Brasil no combate à corrupção e descumprimento potencial de compromissos assumidos no âmbito da Convenção Antissuborno da OCDE. São vários os temas que são apontados como críticos e objeto de retrocessos, e essa medida inédita, que não existia, de criação de um grupo de monitoramento, ela, na verdade, evitou uma medida ainda mais gravosa, que estava sendo cogitada, que seria a aplicação de sanções de due diligence, que tornariam as transações econômicas do Brasil muito mais custosas.
Agora, Bruno, na sua avaliação, quais são os pontos que geram mais alerta, não só lá fora, né, mas aqui dentro também, que demonstram de maneira mais clara essa deterioração? Bom, desde 2019, a Transparência Internacional vem produzindo relatórios com denúncias sobre esses retrocessos legais e institucionais do combate à corrupção no Brasil. Em 2019, nós apontamos várias preocupações com respeito à perda de independência das instituições de controle, ingerência política cada vez maior em órgãos como a PGR, a Polícia Federal, o COAF, a própria Receita. A Receita Federal exonerou o auditor que chefiava o escritório da Corregedoria no Rio. A defesa de Flávio Bolsonaro, do Republicano, citou o trabalho do auditor para questionar o acesso de servidores a dados do senador no caso das rachadinhas. Isso gera um ambiente de preocupações na capacidade do Brasil de conduzir as investigações até onde elas devem chegar, né, nos níveis mais altos. Bom, além disso, também preocupações com respeito a algumas mudanças legislativas. A lei de abuso de autoridade, que foi aprovada, é uma lei importante, necessária, e até vários países da OCDE contam com leis de abuso, mas a preocupação era a forma como aquilo poderia ser aplicado, se seria usado para retaliar, intimidar agentes públicos, por investigar autoridades. E talvez a preocupação maior que ocorreu à OCDE e outros organismos foi a incapacidade do COAF de agir na produção e difusão de relatórios de inteligência financeira. Isso foi muito afetado em 2019 a partir de uma decisão do ministro Toffoli no âmbito da investigação do processo contra o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, que praticamente paralisou o sistema brasileiro anti-lavagem em metade do ano em 2019. Isso chegou a provocar a visita de alto nível da OCDE ao Brasil. Os integrantes do grupo visitaram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Controladoria Geral e Advocacia Geral da União. Em todas as reuniões, eles reforçaram que a capacidade das autoridades brasileiras de investigar e processar casos de corrupção tem que ser preservada para não haver retrocessos nas conquistas feitas até agora. E esse problema foi, em parte, revertido por uma decisão do plenário do STF, mas ele segue de outras formas. Existem preocupações graves com decisões recentes dos tribunais com respeito à atuação do COAF. E não se sabe qual é a condição agora com o Banco Central independente, se ele vai continuar no âmbito do Banco Central. O Brasil se coloca na comparação com outros países em termos de combate à corrupção, Bruno? Bom, segundo a OCDE, o Brasil vinha com grande reconhecimento de progressos até 2016. Ele era considerado um caso exemplar de país que conseguiu avançar com leis, instituições capazes de começar a enfrentar a grande corrupção, a macro-corrupção e a impunidade de poderosos. Nós éramos um caso exemplar internacionalmente. Isso mudou radicalmente. Agora o Brasil está no rol de países observados como grande risco de descumprimento das obrigações internacionais contra a corrupção e principalmente o financiamento ilícito, que pode estar ligado até à criminalidade organizada internacional e o terrorismo. Agora, Bruno, de 2019, quando houve o relatório da OCDE para cá, uma série de novas decisões ajudaram a desgastar a percepção do Brasil perante a comunidade internacional no combate à corrupção. Agora mesmo, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, numa entrevista ao Globo, disse que esse processo relacionado à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pode jogar por terra toda a Operação Lava Jato. O quanto que esse tipo de tema acaba se incorporando às preocupações da OCDE?
Esse é um tema também de grande atenção da OCDE e não só da Lava Jato, mas de todas as forças-tarefas. É o fim do modelo das forças-tarefas que resultou em grandes êxitos no desvendamento de casos de grande corrupção com ramificações internacionais, que é o que importa mais no âmbito da OCDE. Então, a grande preocupação agora é qual modelo será colocado no lugar das forças-tarefas, porque algo que funcionou muito bem no contexto brasileiro recente foi a combinação de duas inovações que funcionaram bem porque vieram juntas. As colaborações premiadas, que geram uma expansão das investigações exponencial, elas aumentam, é trabalho que gera trabalho e que não poderia jamais ser processado no modelo tradicional brasileiro de procuradores individualmente investigando. Ele teria que ser um trabalho de equipe. Então, a preocupação é como essas novas soluções dos GAECos, elas podem responder a esses desafios das macro-investigações de mega escândalos de esquemas de corrupção. Nessa estrutura, 4 procuradores vão cuidar dos casos da Lava Jato. É claro que também houve problemas, é claro que esse modelo não é perfeito, ele deve ser corrigido, mas a preocupação da OCDE é que se nós vamos no direcionamento de melhorias, aprimoramentos, correções, ou se na verdade isso vai cortar 2 pilares importantíssimos do combate à corrupção transnacional no modelo brasileiro, que são as forças-tarefas e também os acordos de leniência que também estão sendo rediscutidos o modelo. Agora, Bruno, para além da questão da corrupção, você acha que a gente enfrenta dificuldades na transparência em geral? Vou citar aqui alguns exemplos. Divulgação de dados da Covid, né? Nós temos um consórcio de imprensa que reúne esses dados justamente por falta de transparência no Ministério da Saúde. Dificuldades de acesso a informações por meio da Lei de Acesso à Informação. Muitos jornalistas têm se queixado disso. Interferência do governo na governança de empresas contra a Petrobras. O que a gente pode dizer desse momento em relação à transparência em geral? Outro ponto também de sérios retrocessos é a transparência pública no atual governo Bolsonaro e em áreas críticas de grande preocupação internacional. A transparência dos dados sanitários são uma questão de preocupação global. Não é só uma preocupação para a sociedade brasileira. Ter bons dados e dados confiáveis, atualizados, no formato adequado sobre essa ameaça que é global e não nacional, é de grande importância também para a comunidade internacional. E o outro exemplo são os dados ambientais, que também sofreram grandes retrocessos, questionamentos sobre os institutos, pressões sobre os seus funcionários. Então, são reversões em transparência em temas que são de preocupação global e prioritária. Então, isso ajuda a isolar o nosso país. O Brasil vai se tornando um país não confiável com respeito à informação que produz. Bruno, além da OCDE, há ainda outros órgãos que estão monitorando, estão de olho em eventuais retrocessos do Brasil no combate à corrupção? O Brasil, esse ano, também passa por 2 avaliações muito importantes. A da Convenção da ONU contra a corrupção e também, e talvez esse seja o que traz mais riscos para sanções ao Brasil, que é o GAFI, o Grupo de Ação Financeira Internacional, está avaliando o Brasil nos seus compromissos de combater a lavagem de dinheiro e o fluxo de capital ilícito. E nisso diz respeito prioritariamente a autonomia, a capacidade do COAF de exercer a sua função. E nós temos visto várias ameaças ao trabalho do COAF. O que isso pode significar em termos de punições? O que essas punições na prática afetam não só o governo, mas também a sociedade? Além das sanções políticas de isolamento do Brasil, de não permitir que o Brasil possa, por exemplo, aderir, entrar na OCDE, esse tipo de sanção política, existem sanções concretas, econômicas, que podem elevar muito o custo de transação das empresas brasileiras no mercado internacional e o fluxo de investimentos ao país. Por exemplo, se a OCDE ou o GAFI colocar o Brasil numa lista negra, numa condição de sanção de
due diligence, as transações com as empresas brasileiras vão levar como premissa que elas têm alto risco de corrupção. E isso significa mais custos legais, mais custos de seguros e mais dificuldades para o fluxo de investimentos para o país. E no momento em que nós mais necessitamos pela grave crise que nós estamos passando. Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto. Uma ótima semana. Obrigada, Bruno. Um abraço. Muito obrigado. Oi, pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com o Valor Econômico. A cada episódio, eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.